Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e mergulhar fundo na vida de um homem que conseguiu uma proeza incrível: transformar a dor de uma nação inteira em poesia viva. Através dos sons super íntimos de um tributo acústico moderno, nós vamos reviver a luta, a imensa capacidade de superação e, claro, o impacto histórico do Solano Trindade, eternizado como o famoso poeta do povo. Então, preparem-se para uma história inspiradora sobre como a arte pode de fato transformar a nossa realidade. Tem gente com fome. Olha só, isso não é só um título, tá? É um grito histórico, um verdadeiro clamor que ecoa desde 1944. Imagina o cenário do Brasil daquela época. O Solano caminhava pelas ruas e via de muito perto a pobreza extrema, aquela desigualdade rasgando o dia a dia das pessoas. E o mais marcante é que ele não ficou quieto. Ele pegou a literatura, pegou a própria voz e transformou isso nas maiores armas de denúncia social que ele tinha. Esse poema nos joga direto para o centro visceral de uma luta que, incrivelmente, ainda faz todo sentido hoje em dia. E isso nos leva à parte 1, o chamado do poeta. A voz funcionando mesmo como um farol. Pensa bem na figura do Solano, um homem negro, ali no meio do século XX no Brasil, usando a arte para construir pontes num mundo que só queria erguer muros. Então, quando a gente fala de uma homenagem hoje, usando um formato acústico moderno, a gente está falando de uma verdadeira passagem de bastão. É a prova viva de que aquele legado motivacional do poeta do povo sobreviveu. As denúncias históricas super pesadas dele não ficaram empoeiradas no passado, sabe? Elas viajam pelo som de novas gerações que se recusam a esquecer de onde viemos. E é muito louco perceber a força colossal que existe nos contrastes. De um lado, a gente tem a urgência gritante e ensurdecedora da fome, uma denúncia barulhenta escrita em letras maiúsculas que escancara o desespero de milhões na sociedade de meados do século passado. Do outro lado, a gente vê a intimidade silenciosa e super introspectiva das cordas de um violão atual, lá no canal África Acústico. Esse contraste é inspirador demais. Ele mostra como um problema social gigantesco pode achar espaço no formato mais minimalista possível, provando que até a voz mais serena e contida carrega o peso de uma revolução. E aqui a gente entra na parte 2, o eco da injustiça. Um clamor totalmente minimalista. 3 palavrinhas simples, mas que carregam um peso de cair o queixo. Não é justo. É bem esse sentimento que serviu como a grande faísca para a jornada de vida do Solano. Antes da poesia bonita, antes de qualquer reconhecimento, veio o choque cru de bater de frente com a injustiça. É aquela indignação coletiva de quem está dentro do sistema e simplesmente decide que não vai mais cruzar os braços. Essa frustração gigantesca que o tributo traz de um jeito tão enxuto é literalmente o motor que faz a transformação humana e a esperança girarem. E do mesmo jeito que essas letras aparecem assim todas fragmentadas, a realidade da classe trabalhadora que o Solano Trindade defendia com unhas e dentes também era despedaçada e dura. A falta de uma historinha polida reflete exatamente o caos da desigualdade, e a lição mais profunda está bem aqui: o artista deixa espaços vazios de propósito. Esses silêncios pesados entre os versos não são acidentes de jeito nenhum, são convites, são lacunas em branca para que a gente hoje levante e preencha tudo isso com atitude, batendo de frente com essas disparidades. Avançando para a parte 3, a frieza da realidade, aquela privação física e emocional. Uma única palavra solta na tela: fria. E olha, ela representa muito, mas muito mais que a temperatura. Ela é o reflexo exato daquele ambiente hostil, da indiferença esmagadora e da total falta de calor humano que a população marginalizada enfrentava lá na época do Solano, e que infelizmente muita gente ainda encara. Mas é bem de frente com essa frieza brutal da realidade que a resiliência pessoal do poeta brilhava mais forte. Ele pegou a caneta e o próprio corpo para tentar aquecer e trazer fogo para um mundo que tentava a todo custo congelar o espírito do povo. A genialidade do tributo está em como ele pega a gente pela mão e conduz por uma rota de crescimento e empatia profunda. O Solano não queria só que as pessoas ouvissem, ele queria uma transformação de verdade. É um passo a passo, né? Primeiro o choque de observar a fome nua e crua. Depois sentir na própria pele esse frio, tanto literal quanto o do desamparo. E no fim, o despertar, reconhecer a injustiça estrutural. Não é só a letra de uma música, é um mapa de evolução pessoal desenhado pelo poeta para tirar a gente da apatia e colocar na ação. Chegando agora na parte 4, arte e sobrevivência. Aquela voz pura de esperança. Eu comi e eles têm. Pensa bem, esses 2 pequenos estilhaços de texto escancaram na hora o abismo que existe entre o mínimo que alguns recebem para não morrer de fome e o excesso que sobra para os donos do poder. Mas presta atenção na trajetória do Solano Trindade. Ele sacou que dar nome para essa disparidade é o primeiríssimo passo para a libertação.
Jogar luz na escuridão da desigualdade foi o jeito mais genial que ele achou para empoderar sua gente. Ele transformou a dor no maior combustível que existe para a superação. E o mais fascinante de tudo isso, como uma simples voz humana e a vibração delicada ali das cordas de um violão tem o poder inestimável de transformar feridas abertas em inspiração pura. Esse é o coração da nossa jornada de hoje. A arte foi a saída que o poeta do povo arrumou não só para sobreviver, mas para rasgar o silêncio que impunham à comunidade dele. Quando um artista canta essas dores num formato acústico hoje em dia, ele ensina pra gente que a criatividade é, sem dúvida, uma das ferramentas mais fantásticas de transformação social. A batalha mais dura pode sim virar uma mensagem radiante de esperança. E assim a gente entra na parte 5, um legado de esperança, o verdadeiro impacto social. Para colocar as coisas em perspectiva, o impacto das obras literárias do Solano Trindade foi um negócio gigantesco porque ele fez o impensável na época dele. Ele tornou o invisível em algo totalmente visível. Ao colocar os operários, a população negra e os mais pobres no papel principal da poesia, ele devolveu a humanidade para essas pessoas. Tributos modernos provam, sem sombra de dúvida, que a voz dele furou a barreira do tempo. A chama não só continuou acesa, como se espalhou. A resistência dele garantiu que os gritos por dignidade continuem batendo forte, motivando o pessoal hoje a lutar por dias melhores. Então, para fechar essa nossa conversa de hoje, como é que vozes acústicas tão modernas e minimalistas continuam iluminando com tanta força as nossas velhas e eternas lutas sociais? Fica aqui esse convite apaixonado para que a gente pare e reflita sobre isso. A jornada do Solano Trindade, saindo de um Brasil super difícil até se consagrar como poeta do povo, joga na nossa cara que esperança é atitude, não é um sentimento passivo. Que a história de superação e a força absurda dessa arte inspirem cada um de nós a também usar a nossa voz e nunca recuar diante das injustiças. Um abraço e até a próxima jornada.